E o professor Fabrício, né, que está à frente da coordenação de pesquisa, falou para a gente estar montando esse grupo de pesquisa, porque tem bastante servidores que já trabalham, né, pesquisando sobre o SICBATSA e também alguns que tinham interesse, né, em estar desenvolvendo pesquisa. Então, aí eu fiz o convite para a pessoa que eu mais conheço, assim, né, que já desenvolveu pesquisa, que tinha interesse, e aí elaborei e submeti ao CNPq e foi aprovado. Aí agora a gente precisa, assim, pensar em ações, né, para a gente estar realizando diante desse grupo de pesquisa, né, de estudos sobre a cultura Rikibatsi. Então, o principal objetivo seria a gente contribuir, né, com as pesquisas que a gente já tem, com as experiências, né, seria um grupo de estudo mesmo relacionado à cultura, falando da linguística, da educação, enfim, das áreas que cada um vem pesquisando, que a gente possa somar uns com os outros, né? A experiência vasta que todos vocês têm aqui em relação aos estudos, né? Bom, aí foi proposto 3 linhas de pesquisa, né? Coloquei, a gente também pode estar alterando lá no CNPq, alguma coisa que vocês querem contribuir também, pode estar me passando que eu posso fazer alteração, acrescentar, tirar, enfim. Foram 3 linhas de pesquisas que foram adicionadas, que foi o contato de línguas, educação indígena e documentação, análise e descrição da língua Rikibatsi. Esse contato de línguas, essa linha de pesquisa, ela tem como objetivo fazer uma análise das atitudes linguísticas dos Rikibatsis, a partir do contato linguístico com o português, procurando identificar e descrever os fatores extralinguísticos que vêm influenciando as atitudes positivas e ou negativas em relação à língua nativa do Rikibatsa e a do outro, que é o português. Essa linha de pesquisa do contato de línguas, ela é mais voltada para a questão do português com o idioma, né, do Rikibatsa. A gente sabe que a maioria dos indígenas hoje não falam, né, o idioma nativo, são muito poucos que ainda detêm, né, dessa cultura, né, dessa língua, e essa linha de pesquisa é esse contato de línguas, que é mais aquilo que eu pesquiso, né, que é voltado para sócio, que seria esses impactos extralinguísticos que vêm de fora, ocasionando dentro das aldeias, do povo. Educação indígena, né, que eu sei que tem alguns colegas que trabalham, né, que o objetivo dessa linha de pesquisa é ampliar a compreensão sobre as políticas públicas educacionais do povo Rikibatsa, com particular interesse sobre as escolas nas aldeias, enfatizando o ensino que preserve a cultura e a identidade do povo. Eu li alguns trabalhos de vocês, eu vejo que tem alguns colegas que trabalham nessa perspectiva da educação indígena, focada numa educação voltada para as particularidades da etnia, né, voltada para a educação da aldeia, para o ensino do idioma, né, que eles têm a disciplina do ensino do idioma por meio de cartilhas, eles vêm elaborando materiais, enfim. E uma outra linha de pesquisa seria a documentação e análise e descrição da língua Rikibatsa, né, e o objetivo dessa linha de pesquisa, então, seria a documentação linguística do povo, da língua, né, dessa preservação cultural. Eu não sei, aqui eu já queria dizer para vocês que agora quando eu estava escrevendo minha tese, uma das orientações foi feita em relação a nome e língua Rikibatsa, né? Colocar sempre em letra maiúscula o povo. E quando se referir à língua, colocar em letra minúscula. Por isso que eu sempre coloco, às vezes maiúscula, às vezes minúscula, porque quando é língua, foi orientada a colocar em minúsculo. E quando é povo, em maiúsculo, tá? Aí, atualmente, né, a gente tem, enquanto membros internos, né, do IFMT, tem o professor Anderson, professor Adriano, professor Miguel, professor Geraldo, professora Noemi, a gente tem a professora Arruda também, né, que é técnica administrativa, também está conosco, a Paula, que ela é a bolsista discente, ela faz curso de matemática, licenciatura em matemática, e a Isaldrélia, que ela faz o curso de licenciatura em biologia. E nós temos alguns membros externos, né, que é a professora Isanete, que trabalhava no IFMT como ela era contratada, encerrou agora o contrato dela, mas ela também está desenvolvendo um projeto de extensão com o Rikibatsa, ela representa o Instituto do Saber Ativo, né, a ISA. A professora Kátia também, que atualmente está estudando, que está trabalhando, na Escola Estadual 7 de Setembro, a professora Elani também, que trabalha há muito tempo com o Rikibatsa, que atualmente está na Escola Padre Ezequiel Ramin, e a professora Aline também, representando, então, a Unemate, vínculo da Unemate e da Unesp. Bom,
hoje o que eu pensei, né, para a gente estar propondo, seria cada um pudesse se apresentar, né, agora eu falei de maneira geral os nomes dos membros, mas que pudesse se apresentar, falar um pouquinho do que pesquisa, né, as áreas de interesse. Aí eu coloquei também aqui como sugestão de novos participantes, se vocês sabem de professores, mesmo que seja de outras instituições, que queiram participar, né, para estar me encaminhando o contato, para mim estar conversando, enfim, para a gente estar somando, né. E aí a gente tentar organizar encontros, né, que minha proposta, que eu estava pensando, fazer um encontro mensal, para a gente estar podendo compartilhar, primeiramente, e apresentar um pouco daquilo que vem pesquisando, em uma forma, assim, de apresentação de trabalho mesmo, daquilo que você tem, né, de trabalho, ou do seu último trabalho, enfim. E a gente poder discutir um pouco e também propor discussão de novos livros ou trabalhos que vocês queiram discutir no grupo, né. E aí também eu coloco a proposta de um drive de compartilhamento de material, que eu acho que a gente pode estar fazendo. Eu tenho bastante bibliografia do SIGBATS, eu acho que a gente poderia compartilhar esse drive e colocar, assim, pastas, né? Que daí fica organizado. Quando você está desenvolvendo alguma leitura, algum trabalho, você tem naquele drive várias bibliografias, né? Em PDF, às vezes a gente está pesquisando alguma coisa difícil encontrar, e ali nesse drive eu acho que a gente pode compartilhar materiais, colocando em pastas, né? Por exemplo, diárias, né? Isso aqui fala da etnomatemática do SIGBATS, isso aqui fala da história, colocar em pastas e aquilo que você tem para compartilhar com os outros colegas. Eu acho que é uma ideia válida, né? E algumas ações que a gente pode estar pensando em algumas publicações e uma proposta de projeto de pesquisa que já tem aprovação e o outro de extensão para a gente conversar. Bom, de maneira geral, então, seria essa a apresentação. E eu acho que a gente poderia começar, então, a apresentação de nós aqui, né? Apesar de que a gente já se conhece, assim, a priori, mas eu acho que seria interessante falar o que pesquisa de maneira geral, né? O que vem pesquisando, o que vem contribuindo. Bom, eu vou começar por mim. O que eu venho pesquisando agora e que eu finalizei em 2019 para 2020, na área do SIGBATS foi a tese de doutorado que eu defendi na Unicamp, na área da sociolinguística. Então, o que eu pesquiso os indígenas é esse contato. A gente fala da sócio, que é a sociedade, e a literatura, né, que vem influenciando na linguística dos povos. Então, quais são os fatores extralinguísticos que influenciam esse contato de línguas, né? Então, na área do SIGBATS, na área indígena, é isso que eu venho pesquisando. A proposta é continuar observando esses aspectos extralinguísticos, né? Porque a língua vem se perdendo, enfim. Mas nesse aspecto geral, né? Que eu venho desenvolvendo pesquisa. Quem mais quer falar? Ordem alfabética? A de Aline? Ou a de Adriano? Não, Adriano veio primeiro. Ainda bem que o Adriano é primeiro, sempre sou eu, por causa do ar. Eu ainda não pesquiso, né? Nunca realizei nenhum tipo de pesquisa com população indígena. Atualmente eu faço doutorado em Psicologia Social do Trabalho na USP. Eu estudo como religiosos e não religiosos regulam as emoções. Então, a minha área de interesse com o SIGBATS é entender um pouco mais de um aspecto, né, seja a relação entre língua e emoções ou aspectos culturais que possam ser transcritos em estados afetivos. Então, a gente tem uma grande discussão teórica se as emoções elas têm uma base biológica, né, que fazem com que exista certas emoções básicas, ou em até que ponto as emoções elas podem ser socialmente construídas. Então, povos indígenas, povos não tradicionais, muitas vezes podem ser um ótimo ambiente de estudo para entender essas variâncias culturais mesmo. Então, meu interesse é entender um pouco mais, me aproximar da cultura, mas confesso que não tenho muita experiência, até já fiz alguns estudos etnográficos, assim, principalmente em questão de religião, né? Na parte de emoções eu sou um pouco mais quantitativo, mas o meu interesse seria entender um pouco mais sobre essa perspectiva, assim. Às vezes, a gente pode não entender muito bem, mas certas palavras, né, elas traduzem determinados estados afetivos, e aquilo passa a ser ensinado, né, através da cultura, e a gente passa a dar uma dimensão diferente, né? Então, às vezes, a depender do idioma que a gente fala, tem certas palavras que vão
traduzir certas experiências afetivas que não existem em outros idiomas também. Então, mais ou menos isso. Então, o meu interesse seria caracterizar, né, as palavras que têm esse aspecto, né, afetivo, para ver se existem diferenças entre o português e a língua também, Rickbatts. Mas eu estou começando, tem muitas coisas acontecendo em paralelo, então meu interesse está mais em aprender, né, entender um pouco mais da cultura, antes de propor um projeto de pesquisa também. É isso. Muito legal, professor. Obrigada. Professora Aline, é por ordem alfabética mesmo? Muito obrigada pelo convite, Mileide. Tive a honra de trabalhar no IFMT, conheço praticamente todos vocês, a Adriana não conhecia, a Paula e o Geraldo, eu não me lembro. Atualmente eu trabalho em Juara, na Unemate, sou professora do curso de didática, de pedagogia, né, e a disciplina é didática. Aí estou pesquisando o projeto de vida de jovens e adolescentes, como tese do doutorado. Então, estou trabalhando com o povo Caiabi, lá em Juara, e aí nós estamos trabalhando a questão de representatividade enquanto juventude, enquanto movimento, né? Agora, em agosto, eles vão ter um encontro em Brasília para discutir assuntos decorrentes igual ao marco temporal. Então, eu trabalho, assim, a construção da juventude enquanto identidade e na busca da preservação da cultura. Então, venho desenvolver esse trabalho com jovens indígenas. Certo? Muito bacana, professora. Obrigada. Quem que é o próximo? Vou aproveitar para falar. Boa noite, gente, tudo bem? Sou professora Noemi, eu sou do IFMT Campus Juína, acho que conheço a maioria também, acho que Adriano não conhecia, Paula também não, mas a gente vai se conhecendo aí no percurso. Bom, eu pesquisei, durante o processo do mestrado, eu pesquisei sobre os contatos interétnicos, né, dos Enauê com a população não indígena em Juína. E segui um pouco na linha, mas distanciei um pouquinho da questão da identidade, do contato interétnico, e fui um pouco mais para a parte das representações sociais e da branquitude. E trazendo essa branquitude na perspectiva do contato dos indígenas com os não indígenas, daí o quanto que isso influenciou, o quanto que o projeto Juína, enquanto projeto de colonização no estado do Mato Grosso, ele influenciou nas representações sociais em relação à figura do indígena no imaginário social no município de Juína. Então, assim, o meu trabalho, ele é bem voltado para a questão das representações sociais, de como o processo de colonização e a branquitude influenciou na construção dessas representações de modo geral, não só da figura dos Enau e Ninauê, mas da figura do indígena no imaginário social. Aquelas coisas, né, muita terra para pouco índio, e construções de preconceito, né, em relação à figura do indígena, que foram construídas justamente com o objetivo de justificar toda a violência, toda a degradação que esses povos e a cultura desses povos sofreram. Então, esse é o meu trabalho. Acredito que também poderia estar ampliando uma análise maior, porque da mesma forma que o projeto Juína influenciou na questão das representações sociais voltadas para a questão da construção da figura do Zenão e Ninauê e do ódio que é instaurado hoje no município em relação ao Zenão e Ninauê, consequentemente, a gente sabe que essas representações sociais, elas também têm uma influência sobre as outras culturas indígenas, até porque elas generalizam, né? Elas não colocam o Enau e Ninauê, elas colocam o índio, o indígena, né? Então,
acredito que posso estar contribuindo dessa forma, e acredito que também o grupo pode contribuir muito para o meu crescimento também enquanto pesquisadora, e essas relações de troca, de conhecimento, de saberes, é muito importante. Então, quando a professora Mileide fez o convite, eu já disse logo de imediato, com certeza tenho interesse, e realmente que a gente possa construir um trabalho legal e que faça diferença para as populações indígenas do nosso estado, de forma geral. É isso. Obrigada, professora Nami. Quem será o próximo? Professor Geraldo? Quer seguir a ordem alfabética? Boa noite. Bom, a minha pesquisa é na área de etnomatemática. O meu mestrado foi com os professores Rick Baxa, mas foi voltado conteúdo com relação ao ensino médio. No doutorado, na Universidade Estadual de Londrina, não tinha quem orientasse na área de etnomatemática, mas a minha orientadora, que é da matemática pura e que trabalha com o pensamento matemático avançado, ela percebeu que eu tinha muita vontade de voltar a pesquisar em etnomatemática, então ela topou a ideia e a gente fez a pesquisa. Né? Só que agora, essa pesquisa foi voltada para a formação de professores indígenas. Aí aqui no IFBA, Instituto Federal da Bahia, Porto Seguro, no campus daqui tem a licenciatura intercultural indígena, por isso que eu vim para cá, para fazer a minha pesquisa depois que eu cumpri meus créditos. Só que devido à pandemia, a pesquisa, a tese, ela ficou teórica, não pôde ser aplicada. Então, voltando para Juína agora, eu pretendo aplicar, porque aqui foi construído para os pataxós e os tupinambás, que são as etnias locais aqui, e pataxós também. Mas a questão do indígena, não que sejam iguais, são etnias, cada etnia tem a sua particularidade. Até entre grupos de pataxós aqui, você vê diferenças de particularidade entre eles. Mas pode ser adaptada para os Riquibaxa. E como os Riquibaxa têm uma educação escolar indígena muito bem organizada, pelo menos tinha em 2013 já, com escolas indígenas e professores formados na área de matemática, ciência, natureza e matemática. E geralmente eles se formam em Barra do Bugres, que é onde eu estudei o PPC de Barra do Bugres também, que originou os outros PPCs de licenciatura intercultural indígena. Então dá para fazer uma adequação, e quando eu estiver ali em Juína, porque tem que ser presencial, não dá para aplicar ele online, ele tem que ser presencial, então eu estarei aplicando com professores indígenas da área de ciência, natureza e matemática. E aí, a ideia é trabalhar, então, o ensino superior mesmo, cálculo. Mas cálculo de uma maneira voltada, como se fosse para professor de matemática, mas com a questão indígena em pauta, né? E com muito material que eu construí, material pedagógico, material manipulado, material manipulável, né? Então, por isso que tem que ser presencial, e eu vou aguardar o retorno aí para poder aplicar. Por isso que me interessou bastante também participar do grupo, porque eu posso contribuir na área de educação matemática, de etnomatemática, e na volta eu pretender desenvolver o que eu não pude aplicar aqui, que pretendo aplicar aqui também no futuro, marca uns 15 dias, vem para cá, aplicar aí com os professores. E para ajudá-los também nessa questão da matemática, porque a gente sabe da dificuldade que o professor indígena de matemática passa, como os daqui, assim como os daí também, porque a formação deles é geral, ciência, natureza e matemática. Então, quando eu estava em 2013 conversando com alguns deles, eles já falavam que queriam que a disciplina de matemática, ou que o curso de matemática fosse desvinculado de ciência e natureza, fosse separado, porque era muita coisa, estudar física, química, biologia e matemática num curso só. Essa formação é única, né? Mas eu acredito que com a pesquisa que eu realizei aqui, teórica,
mas que, ao ser aplicada, eu acredito que vai surtir um bom efeito para a formação continuada desses professores indígenas, então eu pretendo aplicar aí na volta e contribuir com eles, né? Além de aplicar aqui, aplicar aí e contribuir com eles também. Muito bom, professor Geraldo. Obrigada. Nada. Quem é o próximo? Professor Miguel? Oi. Estão me ouvindo aí? Tive que troncar aqui de... né, primeiramente, Mileide, quero agradecer, né, o convite. Muito bacana para esse grupo aí. Tô lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando aí, vocês foram algumas leituras que eu utilizei na minha dissertação. Tem lá Mileide, Geraldo, né, o Anderson, que ajudou a fechar uma questão lá durante, entendeu? Ele acabou de apresentar, a dissertação nem estava publicada ainda e já me ajudou lá. Então, assim, é muito bacana participar de um grupo, né? E aí, quando você vem com essa ideia de trazer um grupo, achei muito legal, né? Nós conversamos na mesma língua, né, digamos assim, então acho que um grupo fortalece muito isso, né? Então, o meu projeto, né, na dissertação, foi em cima da escola de Fontanilas, né? Então, eu pesquisei né, por que os alunos da aldeia deixavam de estudar na aldeia, né, nas escolas da aldeia, e atravessavam o rio para estudar lá na escola de Fontanilas. Então, o nome minha dissertação é Do Outro Lado do Rio, né? Então, esse foi o meu objeto de pesquisa. E, né, estou aqui para colaborar no que for, né, for possível. Achei muito bacana, você foi falando algumas ideias, né? Você vê como é que é o pensamento, né? Quando você falou do drive da biblioteca, eu também, né, estava pensando também que seria interessante a gente fazer uma biblioteca física mesmo, né? Dentro do IF, né? De pensar em algumas obras, né? Já está pensando nisso, imprimir alguma coisa que a gente acha na internet, né? Deixar alguma coisa física lá também, Mileide, né? Acho que isso, né, é bacana você ter isso na forma, né, de drive, mas também ter, né, algumas obras que a gente só encontra mesmo impressa, né, e tal, e eu acho que é bacana os alunos, né, terem esse acesso. Então, a gente, né, tá com o pensamento meio sincronizado, isso é muito massa, né? E é legal, eu acho que também, a gente faz uma apresentação rápida aqui, mas pensei aqui também, né, da gente futuramente, cada um fazer uma apresentação mais formal, né, do que foi trabalhado nesse sentido, né, a gente, né, poderia, né, futuramente, né, pensar isso. Não sei se eu, né, se eu me deixei entender aí. Eu queria também justificar a ausência da Kátia, porque ela está em reunião na escola, tá? Coincidiu dela, falou, Miguel, dá lá um aviso lá, minha justificativa, que eu não, né, não pode participar, porque ela não está aqui agora, está em reunião, né, inclusive presencial, né, estamos em pandemia, mas as escolas estão com esse problema, né, acho que a Elani também, né, ela também, acho que sim, a Elani também. Uhum. Mas é isso, gente, obrigado. Obrigada, professor Miguel. Essa questão da física, da biblioteca física, eu também estava pensando nisso, e a CECEL, que é a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer aqui do Mato Grosso, né, eles abriram um edital que contemplava a publicação, e eu submeti, ele vai agora, agora será começo de agosto a primeira fase, para publicação de material, mas assim, não é muito dinheiro não, é uns 5 mil só, porque tudo é caro, né? Então, eu submeti pensando nesse grupo e para imprimir e deixar algo no IF de nós, algo que a gente já tem até produzido, né? Por exemplo, a tese, a dissertação, você pode transformar em artigos, né? E a gente conseguir publicar em algo físico. Eu submeti esse projeto, vamos esperar. Mais um. Se der certo, acho que todo mundo já tem escritas, né? Já tem alguma coisa, né, que pode estar transformando. Porque, de fato, também tem a biblioca, né, agora lá na aldeia também, né, que a gente pode estar disponibilizando para eles, né, que é a biblioteca. Enfim, a questão também que o senhor falou apresentar mais detalhadamente o que cada um vem pesquisando, também é uma proposta para a gente discutir, que eu acho que seria interessante a gente começar por isso,
primeiro daquilo que a gente já pesquisou, fala das suas abordagens teóricas, né, mais detalhadamente, como se fosse uma apresentação mesmo. E aí depois a gente parte para outras leituras um pouco mais densas, digamos assim, né? Até melhor que a gente conhece as linhas de pesquisa, né? Porque, por exemplo, você trabalha lá etnomatemática, o outro também trabalha, mas às vezes é teorias diferentes, enfim, né, linguisticamente falando também, né? Quem que é o próximo, professor Arruda? Vamos lá, vou começar. Como meu nome é Raimundo Nonato Carlos Arruda, sou amazonense, por isso estou voltando para o Amazonas, sou pedagogo de formação e tenho um curto tempo de trabalho com os indígenas, né? Comecei em 93, lá no Amazonas, trabalhando com os Apurinã, Palmari e Jamamadi, 3 línguas diferentes. E lá eu atuava basicamente na questão legal da demarcação das terras indígenas. Foi bem na época do Fernando Henrique, quando foi demarcada a maioria das terras indígenas do país, foi bem no governo do Fernando Henrique. Eu era membro do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, então tive contato com povos de todo o país, desde o Acre aos Caingangue do Rio Grande do Sul. Então, uma felicidade muito grande, esse povo que o Geraldo falou, eu conheço. Então, eu consegui vivenciar, aí eu não sei se é pesquisa, mas eu consegui vivenciar nesses anos de experiência indígena, de 93 a 2014, quando eu me efetivei no IF, com diversos povos. Então, eu não tenho assim uma pesquisa específica para dizer para vocês, eu me detalhei nisso. Mas a minha pesquisa de mestrado foi na educação, na inserção do Henrique Baxa na educação profissional. Aí eu faço um histórico desde quando ele começa no primeiro curso profissional, que é o Xamã, da escola para agente de saúde, até os nossos alunos que ingressaram no IF, tanto nos cursos técnicos quanto nos superiores. Então, eu trago o histórico de todos esses cursos profissionalizantes que eles passaram. De formação de agente de saúde e formação de professor. Mas, como o Geraldo falou, assim, aí depois eu vim para cá em 2001, para ficar 5 anos para trabalhar diretamente com a escola indígena, Henrique Baxa. E aí, nesse processo, eu ajudei a construir PPC Arara, Henrique Baxa, Caiabi, Munduruku. Eu ajudei esse povo todo na discussão por essa construção de uma educação específica e de qualidade que já vinha na Constituição de 88. Então, vocês percebam que, quando eu falo né, nesse sentido, porque eu sou muito legalista. O que a gente conseguiu na educação, no avanço, no Henrique Baxa, foi exatamente o que eu fiz, um estudo dos direitos que eles tinham e que o Estado não executava. Nós efetivamos encontros de seminários de educação no Noroeste, no Mato Grosso, que eu não sei agora se ainda existe o Geraldo e a Noemi participaram de um comigo lá no Henrique Baxa, lá no pé de Mutum. Então a gente foi construindo esse processo. Só para vocês terem ideia, o PPP, que é Projeto Político Pedagógico no Estado, o Henrique Baxa, nós demoramos 5 anos para construir o PPP deles. Por quê? Porque foi algo construído pela comunidade com assessoria de alguns não indígenas. Alguns eu e outros professores do CIMI, lá do Tapirapé, Anice, e a gente foi construindo em 5 anos, construindo com a comunidade esse PPC, para poder ficar com a cara da comunidade, não aquele PPP que se diz que a legislação traz, mas um grupo constrói para cada escola. Então, esse foi um diferencial que eu trago. Então, eu não tenho uma pesquisa específica
para dizer para vocês, eu vou colaborar com isso. Eu já fui chamado de preguiçoso, e eu confesso que sou, pelo meu mentor de entrar no indigenismo, porque ele disse que eu tenho preguiça de escrever. Ele disse que se eu escrevesse as minhas experiências nesses de 93 até agora, eu já tinha diversos livros escritos, mas também eu não tenho ambição de fazer isso. Mas eu posso colaborar com vocês nesse sentido, desse conhecimento amplo, conhecimento da legislação escolar indígena, desse trabalhar na aldeia, morar na aldeia, comer macaco assado, comer biju, de vivenciar isso, de ter encontro, de ser diretor de escola indígena, de ser professor indígena, Eu fui o primeiro diretor das escolas Rickbacks. Então, eu quero contribuir nesse sentido. Uma outra coisa, o ano passado, nós havíamos programado para fazermos uma Semana dos Povos Indígenas no IFMT. Se vocês olharem o calendário do ano passado, tinha a data certinho, com uma programação toda específica voltada para os povos indígenas da região. Mas nós não conseguimos fazer por causa da pandemia. Uma outra coisa que eu sugeri, que vocês já falaram aí, inclusive eu falei, não sei se foi com o João ou se foi com o Wagner na época, de tentarmos reimprimir os nossos trabalhos. Na época eu sugeri o meu e o do Anderson, porque eu já tinha conversado com o Anderson, imprimir mesmo e encadernar em forma de apostila o nosso trabalho e deixar disponível na biblioteca para que as pessoas tivessem contato com esse material produzido por gente do IF. Essa foi a minha proposta que eu fiz. Vamos ver, porque vai gastar muito dinheiro e tal, então não tem projeto para isso, não sei de onde, não sei quando, mas a minha proposta era exatamente essa. Pegar o meu trabalho e o do Anderson, reimprimir, encadernar e deixar na biblioteca para o pessoal ter acesso. Entendeu? Então é isso, gente. Vocês estão conhecendo. Eu sou, na questão indígena, eu sou muito sonhador e quero contribuir, posso contribuir com vocês, mesmo estando no Amazonas. Vocês podem me questionar, me mandar o link, que na medida do possível eu vou estar aqui. A Noemi e o Geraldo já viram algumas atuações minhas na aldeia, e aí a gente está aí, viu? É um pouquinho de tempo que eu tenho, um pouquinho de experiência na educação escolar indígena. É isso. Mas obrigado pelo convite, Milady. Obrigada, Arruda. Você é o nosso objeto de estudo, então. Esse é o nosso objeto. Eu convidei alguns professores Rickbatsa, né? Inclusive, conversei bastante com o João de Saptai, mas eles, assim, como está remoto, está dando aula, e também estão se adequando, né? Então, ele falou que talvez não conseguiria, ele vai tentar participar. Estão ministrando aulas remotas também, né, professor da aldeia? Sim, eles estão remotos. Tem outros nomes que dá para a gente convidar, por exemplo, na área da matemática tem o Aristóteles, que o Geraldo, inclusive, conhece. Para essa discussão tem o professor Paulinho, tem o Juarez Paime, que não está atuando mais na educação, mas de língua Rickbacks, ele entende muito, da cultura Rickbacks, ele entende muito. Eu mandei mensagem para o Juarez, mas ele não me respondeu, mas é que eles perderam uns entes queridos também agora há pouco tempo, né? E aí o Rickbacks teve umas situações de 2019 para cá, a questão de suicídio voltou e tal. Então é um povo que sofreu muito com a questão da eugenia da nossa sociedade. A escola sofreu muito, o que o Miguel coloca, essa questão do embranqueamento da educação escolar indígena. Então, para vocês estão chegando, por exemplo, o Rickbacks, segundo a história, e eles mesmos contam isso, na época do contato, eles eram 5.000 pessoas. Eles foram reduzidos a quase 200 pessoas. Desde de açúcar contaminado com arsênico,
até roupa contaminada com tuberculose, distribuída a propósito. Contudo, que a doença que mais afeta o Rickbaxa hoje é a tuberculose. E eu conheço o local onde eles deixaram o açúcar com arsênico, que eu passei, os índios disseram para minha rua, nesse lugar aqui tem uma aldeia, e aqui deixaram açúcar com arsênico nesse local. Então, é um processo violento que foi passado, e não foi só Rickbaxa, aqui no noroeste do Mato Grosso, a questão do integrar para não integrar foi muito, muito forte. Era a ferro e a fogo, e sobrevivia quem fugia. E o Rickbaxa, por ser guerreiro, enfrentou de cabeça erguida e sofreu as consequências. É isso, gente. Podem falar, senão eu falo o tempo todo, vocês me cortam. Obrigada, Ruda. Bom, Paula, quer falar um pouquinho, Paula? Não sei se ela está ali. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Mileide pelo convite. Acredito que eu tenha mais a ganhar, né, do que contribuir assim. E, desde já, acho interessante essa questão da etnomatemática. Acredito que, para mim, vai ser muito interessante. Agradecer aos professores aí. Alguns já tive aula, a outros eu não conheço. E é isso. Dizer que eu estou para somar, né, com vocês. Obrigada. Obrigada, Paula. Bom, vamos então para uma parte mais prática. O que vocês acham de a gente programar, já se organizar para ter pelo menos um encontro mensal? E aí, eu queria ver com vocês se a gente poderia fazer assim, começar, por exemplo, 2 pessoas apresentam. Por exemplo, a gente faz um encontro em setembro, a gente pode fixar a primeira, segunda semana, um dia, assim, que seja bom para todos. E, por exemplo, a gente podia iniciar por apresentações nossas. Por exemplo, olha, próximo encontro, a Mileide vai ter uns 15 minutos para apresentar. E aí pode ser um relato de experiência, o que você quiser apresentar, que venha contribuir para o grupo, tá? O que você quiser trazer para discussão. Aí a gente apresenta uns 15 minutos e uns 15 minutos de discussão. Um bate-papo, né? Eu acho que 2 pessoas apresentando, acho que seria legal. A gente pode escolher áreas afins, por exemplo, eu trabalho com a linguística, eu posso falar que a Elani, que eu sei que também ela entende dessa área linguística para apresentar, o professor Geraldo, que é da etnomatemática, a gente viu um outro, 2 pessoas mais ou menos áreas afins para a gente trazer essa discussão. Não sei se vocês acham 2 pessoas muito, eu acho que talvez venha contribuir. Eu acho que um encontro por mês, que eu sei assim que vocês têm 1001 coisas, né, todos nós temos, mas assim, aí a gente fica com aquele compromisso, mas também eu acho que não afoga muito a gente, né, fazer um encontro por mês. Aí só a questão de data e horário, eu coloquei o horário das 6, porque eu sei que tem gente que dá aula depois das 7, tem que se organizar, não sei se também fica um horário bom para todo mundo. A questão de convidar outras pessoas me manda o contato, eu estou entrando em contato com alguns, que eu acho que quanto mais pessoas a gente vem para contribuir, né? E sobre essas apresentações, para a gente fazer um encontro mensal, eu conversei com o professor Fabrício, com o professor Pedro, que é os coordenadores de pesquisa e extensão, porque eu acho que a gente precisa ter uma certificação, que eu acho legal, importante para nós também, nesse sentido. E aí tem um projeto de pesquisa que foi aprovado agora por edital 52/2021, que é a elaboração do material didático do léxico, né? Que a Paula é a bolsista e a Isaldrélia é a bolsista voluntária. Mais voltado para a área da linguística, mas tem uma parte do projeto que tem uma questão de estrutura histórica, enfim. Aí eu conversei com o professor Fabrício se esses encontros nossos, né, no final do projeto, que ele encerra em julho do ano que vem, é um ano, né, você possa emitir uma declaração, né, enquanto colaboradores, enfim, nesse sentido. E aí ele falou que pode, só que os membros internos, a declaração é pelo SUAP, e os externos, daí tem que ser uma declaração feita manual, mas a gente pode emitir também, tá? Que isso contribui para a gente, para o nosso currículo e tudo mais, né? E aí, quando o Arruda falou sobre a Semana dos Povos Indígenas, eu falei com o professor Pedro, né, nessa possibilidade de a gente estar organizando talvez um evento, porque agora facilitou o sentido de ser eventos online, a gente pode estender, né, o convite para não só nós apresentarmos, mas, enfim, talvez fazer um bate-papo mais ampliado, né,
E aí a gente tem a plataforma do Event 3, que pode certificar, né? Enfim, pode ser um evento gratuito. Eu não sei se faria um evento mais para frente, né? A gente teria essa possibilidade de estar organizando enquanto palestras, talvez, né? É algo que eu coloquei aqui para a gente estar pensando também, para estar desenvolvendo. Bom. Ô, Mileide. Oi. Ô, Mileide, eu sugiro, como a gente está começando agora, essa ideia da Semana dos Povos Indígenas, a gente deixe mesmo para o ano que vem e, se possível, a gente coloque no calendário a gente, ó, eu não estou mais no IF. Vocês proponham colocar no calendário acadêmico a data que pega aquele dia de 19, porque o que eu havia pensado, inclusive, eu ia convidar professores indígenas, Rick Baxa, e de outras etnias, para que eles viessem nos ajudar com palestras, e aí seria envolver toda a comunidade IFMT. Então, quem está em Juara, tem o Dionísio, tem um pessoal aí, tem a Dineiva, tem o pessoal que, se convidar, eles vêm. Lá no Munduruku tem o Marcelo, que inclusive é escritor, que convidar, ele viria também, entendeu? Rick Baxa tem bastante, então eu sugiro que proponham para colocar no calendário e o âmbito. Uma outra coisa que eu sugiro, eu concordo com essa questão de dois apresentar os temas, mas que a gente comece esse nosso estudo pela origem da onde tudo isso começou, entendeu? Pela origem. Como nós vamos trabalhar com o Rick Baxa, por exemplo, como que esse povo foi contactado? Quando? Como que se deu isso? Para depois, é a partir daí que eles começam a perder a terra, a perder a língua, a diminuir a prática da cultura. É a partir desse processo. Então, eu sugiro que a gente faça um roteiro de estudo a partir da origem do contato, independente de que povo seja. Se a gente vai trabalhar só com um, se a gente vai trabalhar com os povos, os 9 povos que abrange o IFMT, primeiro a gente conhecer a origem de como que se deu em Juara, tem 3. Apiacá, Munduruku e Caiabi. Aripuanã tem 2, que aqui também é Arara e Cinta Larga. Em Juína tem Nauê, Brasnorte, Rick Baxa, Minqui e Iranche, entendeu? Que é os povos que abrangem essa nossa região. Mas a gente decide e vai fazendo esse trabalho com muita calma. É a ideia que eu tenho, que a gente comece para a origem, ver da onde que tudo isso começou. É isso. Como se fosse um roteiro, né? Um roteiro de estudo. Aqui, por exemplo, deixa eu passar aqui. Então, aqui no projeto de pesquisa, elaboração de material didático digital sobre a língua indígena Rick Baxa, eu propus, né, enquanto hipótese, organizar o capítulo dessa forma. A história do Rick Baxa e a história da pacificação, né? Porque a gente sabe que a pacificação tem todo esse contexto, né? A localização deles, a cultura, né? Os seus costumes, os aspectos gerais da língua, aí depois umas questões mais linguísticas mesmo, né? Eu acho que quando você fala, vem um pouco de encontro disso, né? A história deles, a questão da pacificação. É claro que aqui eu especifiquei o Rick Baxa, né? Eu acho que, não sei, a gente poderia propor essa questão da origem e ver quem se disponibiliza para o próximo encontro estar falando sobre esse assunto. O que vocês acham? Porque todo mundo, quando vai escrever, pelo menos na questão a gente vai escrever a dissertação, a tese, a gente faz aquele capítulo histórico, né? Então, todo mundo aqui tem essa base histórica ali, né, dos indígenas. Ô, Mileide, deixa eu dar uma ideia aqui. Vamos sonhar. Adoro sonhar. Nós temos aí o padre Aloir, né? Eu acho que você conhece, o
né? Não é O FMT. Arruda conhece, o Anderson também conhece, eles conhecem bem, inclusive, né? E Sim, eu acho que sobre a pacificação não tem nem o que falar, né? Ele é a pessoa, e eu acredito que, não sei como é que tá o tempo dele, né? Não sei como é que tá essa questão, ele é mas talvez professor da FMT, né? então, talvez convidando ele, a gente poderia marcar um evento online, uma coisinha rápida mesmo. Dentro de uma reunião nossa, a gente poderia até convidar alguns alunos, né? Se ele pudesse fazer uma palestra nesse sentido. Que eu acho que pacificação é ele a pessoa, né? Ele até tem, acho que 2 livros, né? Publicados nesse sentido. Eu tenho os 2 livros dele. Eu Então, também tenho. Agora, tem um só. eu sou uma pessoa meio chata, né? Com esse negócio de língua já. Eu sugiro tirar a palavra pacificação. Que os povos indígenas não foram pacificados. Eles foram contactados. É o termo usado, né? O próprio Aluí usa esse termo. Não é o Aluí que coloca. Como pacifiquei o Rick Baxa, ou é o Adalberto, ou é um outro padre. Inclusive, o Aluí, ele é crítico com essa palavra pacificação. Eu tenho o livro também dele. Eu sugiro que a gente coloque outro adjetivo aí e tirem a pacificação, porque dá a ideia que eles foram pacificados, eles estão ali na inércia, e não, pelo contrário, eles foram, eles lutaram, eles participaram, eles resistiram e continuam resistindo até hoje. Por isso que eu falei, vocês me colocaram, mas se vocês me permitirem, eu lembrei que eu fui questionado disso aí também, lá na minha dissertação, agora você falando, lembrei, eu tive que entendeu? Então, verdade, concordo a gente corrigindo alguns termos, até para que a gente quebre essa questão do colonizador e o colonizado, entendeu? Colonizador e a pacificação está bem ligada nisso. Tinha um colonizador e o que foi colonizado. Esse tipo de termo, eles reforçam as representações sociais, né, construídas ao longo do processo de colonização da figura do indígena, né, que estava ali inerte à espera da pacificação, né, da civilização e também da salvação, né? Leva muito para esse lado. Lembrei, salvação. Agora, é o livro do Padre João, né, que fala como pacifiquei os equibates. O João Dalder. Ele mesmo, como pacifiquei. Eu confundi os dois. Os dois padres. Então, o nosso padre é mais antigo, o Aloy Passinho é mais recente. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Alguns povos não gostam desses termos, entendeu? E é isso que a Noemi fala. É a gente não tentar, como nós somos mais esclarecidos do que os outros, não tentar reproduzir alguns termos da colonização e os colonizados, os capetas e os santos. Tinha muito isso, entendeu? Não, é bacana, eu achei legal você quando a gente fala desse processo, né, você não usa a palavra pacificação, né, e quais os termos que a gente poderia ser não sinônimo, mas assim, que se adequaria mais de encontro nas novas literaturas? Contato, né? Isso, a história dos contatos interétnicos. Isso. Né? A história dos contatos interétnicos. Porque pacificar já te dá uma noção fora, né? Uma coisa mais amena, e não foi isso, né? Ele já dá uma ideia do processo na perspectiva do colonizador. E como a gente está no processo de decolonizar o pensamento, e a gente quer trabalhar nessa perspectiva, então a gente tem que começar decolonizando o nosso pensamento. Exatamente. Né? A decolonização. E aí, quando a gente fala em contato, ele é mais abrangente, é o contato físico, é o contato com outra língua, é o contato com outras culturas, porque o povo Rick Baxa, quando foi para o Itiariti, ele teve contato com Nambiquara, com Paleci, com Apiacá, Caiabi. Então, eles tiveram contato com outros povos dentro
do internato. Então, quando a gente usa a palavra contato, ele é mais amplo do que eu pacifiquei. Bacana. É isso. Outra pessoa... Desculpa, Milady. Ótimo, o Arruda, ótimo, né? Perfeito. Eu acho outra pessoa que era muito inacessível, né? Mas ultimamente parece que, né, tá mais fácil, né? É o Xará do Arruda aí, né? O Rinaldo. Não conheço pessoalmente, né? A gente conhece a obra, acho que todo mundo aí que estudou, né, alguma coisa, leu sobre alguma coisa sobre Equibates, né? O Rinaldo Arruda é uma referência. Ele agora, fiquei sabendo que ele eu tenho ele no Face, né? Eu acompanho ele no Face. Tinha mandado convite uns 5 anos atrás, aí uns 2 anos atrás ele aceitou, ficou 3 anos para aceitar meu convite, olha só. E aí eu descobri que ele aposentou, e agora ele tá numa ONG. Ele assessora a OPAM. Isso, né? Ele é assessor da OPAM. E nós temos aí ex-alunos aí, acho que a Liliane, que era uma ex-aluna nossa, né, que tem uma aproximação com ele. Eu acredito que se chamar ele também para palestrar agora, né, que ele, né, esteja mais acessível, talvez, né, a gente pode pensar isso lá na semana dos povos indígenas, se bem que na semana dos povos indígenas, concordo com o Arruda, eu acho que temos que deixar, né, eles, né, fazer esse trabalho, né, os professores indígenas. Mas acho que convidando, né, o Padre Aloir e o Rinaldo para uma palestra seria uma coisa muito fantástica, né? A gente poderia chamar aí o pessoal do superior, os alunos do superior também, fazer uma coisa mais, né, integrada, assim. Esses dois aí são referências, né, dentro da cultura Rikibatsa, né? Os intelectuais que escreveram sobre isso. Então, acho que, né, se convidar, eles devem participar, com certeza. Bom, vocês têm alguma sugestão de dia e horário? E eu vou tentar entrar em contato com eles, aí eu dou um feedback, se não der certo eles, a gente vê alguém aqui do grupo mesmo, que está falando também, né, sobre os assuntos, sobre esse assunto. Tem que ver a agenda deles, né? Se vocês quiserem, eu converso com o Anderson, e essa primeira parte do contato, de como que se deu o contato, eu faço mais o Anderson. Eu entro em contato com ele e eu faço. Porque além de eu ter escrito isso na minha monografia, monografia, sei lá, na minha dissertação, eu sempre confundo o nome desse trem. Mestrado é dissertação. Na dissertação, eu tenho isso escrito em outros lugares, por aqui também. Então, se for começar por aí, eu me proponho a fazer essa parte. Chamo o Anderson, a gente discute. Que dia e horário melhor? Agora vem a parte boa. Para vocês, como que é a questão de horários e o dia? Parece que a professora Elani e a professora Kátia toda terça não pode, professor Miguel? Eles têm formação toda terça? Eles têm formação na terça. Não sei como é que está o calendário, né, deles. Eu posso confirmar depois, né, te dou um retorno. Uhum. Eu não sei se... Porque essas formações, elas mudam, né, de data, né? A gente não vai conseguir agradar a todos, mas a gente podia fixar um dia. Eu acho que assim a gente pode se organizar de acordo com as nossas limitações. Né? E tem que ver o pessoal do campus que tem aula no superior. O Anderson tem aula no superior, você, Geraldo, Noemi, Adriano, eu acho que tem também. Tem que ver os horários, disponibilizar esses horários para ver se dá para conciliar os demais. Eu sou técnico, então, não sendo sexta, porque sexta eu já sei que o Anderson tem aula a noite toda, digamos assim. Todo o período das 7 às 10, né? Vocês querem marcar, deixar para terça-feira, no próximo mês, ou já quer fazer nesse mês de agosto? Que podemos deixar para uma terça, assim, uma pré-agenda, depois eu posto no grupo, vejo se a maioria pode. Querem fazer nesse mês de agosto mais um encontro, a gente deixa para setembro? O que vocês acham? Eu acho que seria interessante o Arruda falar com o Anderson e eles tentarem uma agenda com o Aloir, né?
Não sei se era essa a ideia, Arruda. Ou vocês mesmos fariam a discussão? Eu posso ver com ela aí, mas eu e o Anderson, a gente faria a discussão. Então, acho que pode ver com o Anderson e se programar, porque daí eles fazem toda uma preparação, né, para o próximo mês. Eu acho que o Arruda e o Anderson podiam fazer, e aí a gente pode posso tentar entrar em contato com a Loíri e com o Rinaldo, mas ver a data deles, né? E aí a gente deixa um dia só pro Arruda e pro Anderson. Também não tá muito extenso, né? Porque senão fica cansativo, né? Essas reuniões online. Se demora muito, a gente cansa também, né? Então, ou a gente poderia, Mileide, tentar essa agenda com a Loíri e com o Rinaldo para o encontro lá no ano que vem, né? Que seria da Semana dos Povos Indígenas. Porque esse pessoal também tem agenda, então você tem que se programar, né? Às vezes eles estão com a agenda lotada já e a gente não consegue esse ano, mas consegue para o ano que vem na Semana dos Povos Indígenas. Verdade. Mas tem isso mesmo. Contato com eles. Professora Arruda, você quer falar primeiro com o Anderson, depois propõe um dia e horário para nós, daí posta no grupo? Acha melhor assim? Não, pode ver o dia e eu já proponho para ele, ó, dia tal nós vamos falar sobre isso. E a questão de entrar em contato com o padre Aloy, eu sugiro vocês peçam para o Anderson. Uhum. Como ex-jesuíta que ele tem contato com o jesuíta. Agora, o meu xará lá, eu não sei não, ó. Bom, eu vou tentar pelo Face, já que o Miguel conseguiu, quem sabe ele me aceita. Mileide, eu acho que... Não sei se você tem contato da Liliane, foi nossa aluna da biologia. Eu vou dar uma conversada com ela, né? Que daí ela é até mais próxima dele, ela conhece ele pessoalmente e tal. Eu tenho contato da Liliane, mas a última vez que eu tentei contato com ela não me respondeu. E vive perdendo celular, mas é tranquilo, eu vou tentar conversar com ela, né, para ver se ela consegue conversar com ele, vou colocar, né, explicar a situação, porque eu acho que talvez uma pessoa que é mais próxima, né, é mais fácil conseguir alguma coisa. Sim, com certeza. A Liliane foi aluna nossa de biologia, acho que eu dei aula para ela, tem um menino, tem um filho. Sim. Ah, tá, o marido dela também mexe essas coisas. Eu sei. Ela é casada com o Cleiton, ou era, não sei. Eu também não sei. Eu tenho o contato dela. Ah, tá, agora eu já lembrei. Eu dei aula para ela. Agora, a questão do Aloy, do Anderson chamando ele, é arriscado ele aceitar participar do nosso grupo, sabia? Eu também acho. Conhecendo o Aloy, para essa discussão, é arriscado ele topar. Nossa, imagina que massa. Sim. Eu tinha o contato dele do WhatsApp, mas tem que ver, porque depois, não sei se ele ainda tem o mesmo. Mas eu vou falar com o professor Anderson também. Então tá, o que vocês querem? A data pode ser na terça, uma terça-feira, 6 horas, é um horário bom para vocês? Ou vocês querem mais tarde? Vocês estão com aula na graduação? Eu estou em aula só na quinta, eu coloquei minhas aulas todas para quinta à noite, na graduação. Não sei, para vocês na terça tá tudo tranquilo? Para mim é ideal. Geraldo e Noemi. Para mim também. 6 horas, tá bom ou tá tarde, muito cedo? Tá bom também. Tá bom, tá um horário bom. Tá bom o fuso horário da Bahia? Então, vamos tentar, o professor Arruda, então, tenta combinar com o professor Anderson, se é possível, às 18 horas, e a gente marca para setembro, pode ser para o dia 5 de setembro? Esse encontro? 5 de setembro, terça-feira? Às 18? E aí, ok. Aí, no caso, 5 de setembro, às 18 horas, e aí o professor Arruda e o professor Anderson vai apresentar, então, essa questão. 5 de setembro? É domingo. Ué, eu tô olhando... Ai, desculpa. Tô olhando 2023, perdão. 7. Ah, não, vai ter que ser 14, porque 7 de setembro é feriado. É feriado. 14. Pode ser 14, então? Ou dia 31, para não ficar muito longe.
É, 31 de agosto. Então, vamos colocar 31 de agosto, a priori? Vamos. Aí o Arruda confirma com o professor Anderson e faz essa apresentação, então. Confirma. Nesse início. Aqui no bate-papo, o Adriano disse que saiu. O Adriano falou que para ele só a partir das 19 horas. Eu posso. Não, ele pode até às 19 horas só. Então, mas eu será acho que ele que tem aula? Não vai se estender muito essas discussões, né? Eu espero que Mais não. de uma hora já fica cansativo, né? A não sei que vocês queiram colocar 5h30, por exemplo. Não, 5h30 aí complica a vida. Complica as aulas, né? Complica. Vamos deixar a priori nesse horário, terça-feira, 31 de agosto, 18 horas. Vamos. Porque se for tentar adequar, a gente não vai sair daqui hoje, né? Todo mundo tem suas particularidades. Mas aí a gente só espera você confirmar lá com o professor Anderson, vocês podem fazer essa apresentação, e a gente fica marcando na agenda aí, a priori, 31 de agosto. E eu vou tentar conversar com os outros para ver se a gente consegue convidar mais pessoas. Se vocês lembrarem, pode mandar para mim, tal pessoa, pode convidar para o grupo e tal. E aí, agora, as pessoas que eu fiz convite agora por último, foi a professora Aline, Noemi e Geraldo, eu vou adicionar lá no grupo do CNPq, que eu ainda não tinha adicionado, vou ver as informações que precisa, porque foi certificado, e daí agora eu posso adicionar mais pessoas, tá bom? Tá bom. Tudo bem, Combinado. pessoal? Combinado? Obrigada. Já foi muito construtivo hoje, já aprendi mais coisas. Eu já vou tirar minha pacificação. E olha, eu vou dizer para vocês, às vezes uma palavra acaba comprometendo muito a gente, principalmente quando a gente vai para banco, a gente vai orientar trabalhos, né? Porque quando eu pensei nesse grupo, foi justamente isso também. A gente, às vezes, não vai ter mais banca, por exemplo. Eu não quero mais pós-doutorado, não quero não. Muito cansativo, mas a gente orienta, né? A gente está sempre... Uma outra palavra que a gente tem que riscar do nosso linguajar para trabalhar com os povos indígenas é a questão de civilizados, ó. Civilizados, civilização, essa questão. Eu tomei na cara, antes de terminar, vou só contar para vocês o que eu tomei na cara uma vez lá no Amazonas. A gente foi para o encontro de lideranças indígenas, eu estava junto com os indígenas, e nós passamos por um lixão lá em Manaus, que estava lotado de gente, lotado, e o índio foi vendo aquelas pessoas pedindo, aí ele chegou para mim e questionou assim: Arruda, como que vocês são civilizados e a gente não? E tem esse monte de gente passando fome, passando necessidade aí. Que civilização é essa de vocês? Aí, desde aí, nunca mais eu usei a palavra civilização, entendeu? Eu acho, assim, o grupo é bem interessante porque essa questão das palavras, né, de como abordar é muito importante. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando, que é justamente isso que eu venho buscar mesmo. Por exemplo, para mim, a leitura das questões indígenas é nova. Então, eu estou construindo a tese, eu fico sempre assim, professor Raimundo, será que, né, esse termo pode, não pode? Aí quem me socorre é a Valdineia, que é da FAIND, né? Ah, tá. A Val, né? Então, a gente vai... Isso é muito importante para o nosso crescimento. Como a Mileide falou, nas orientações, né? Quando vai falar algo, eu acho bem legal. Bem gostoso de aprender, Inclusive, né? aí, se tiver alguém que você acha que queira contribuir com a gente, pode passar o contato para a gente adicionar. Aí, olha, lá em Juara tem a Valdineia, tem a professora Lori, a professora Amanda, são bem articuladas, né, nas causas indígenas. Tem a professora Dineva, o professor Dionísio. Então, aí nós temos um grupo lá, com essa turma, que trabalha referente aos Caiabi, né? Então, de repente, dá para nós um dia aí fazermos um grupo todo mundo junto, acho que é bem legal também lá para frente, né? Que nós irmos trabalhando juntos. Muito bem. Obrigada, então, pessoal. Bom, acho que é isso, né? Obrigada pela atenção, pela disponibilidade de vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. Espero que a gente possa realmente contribuir uns com os outros, né? Nessas discussões, nesses debates, nessas conversas. Que é isso que a gente tem como objetivo aqui.
Muito bom revê-los, suas carinhas, seus rostinhos, e se cuidem, né?